Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, casos extraterrestres, enfim, um canal eclético. Cada dia será narrado por mim um tema, um tópico, um assunto diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo e assista até o final. E se você decidir que quer continuar a receber o conteúdo desse canal, vai lá no sininho das notificações, na opção todas e ative. E assim, toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você será notificado. Hoje é sexta-feira, é dia do projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, por Eduardo Spohr, publicado pela editora Verus. Hoje vamos para a parte 16, a Vingadora Sagrada. Lembrando que não é o capítulo 16 do livro, é a parte 16 a ser narrada, tá bom? Bora lá, parte 16, a Vingadora Sagrada. Os 4 dias de espera combinados com Orion havia terminado. Se o demônio cumprisse a sua palavra, estaria esperando por Eiblon no princípio da noite, em um ponto específico, à sombra da ponte Rio-Niterói. Uma colossal estrutura de concreto de 13 quilômetros de extensão que cruza a Baía de Guanabara e liga o Rio de Janeiro à cidade vizinha. A despeito do convite que recebera para encontrar Lúcifer no inferno, o renegado se pergunta como faria para chegar até o seu anfitrião. É claro que a estrela da manhã já devia ter cuidado disso. Mas como? Diferente dos outros anjos que podem se materializar e se desmaterializar à vontade, o general perdera a propriedade de cruzar o tecido da realidade. O Seol, assim como o paraíso, é um reino espiritual, apesar de não estar sobreposto ao plano material, como estão no astral e o etéreo. Levando em conta que essa cosmologia, as chances que Eiblon tinha de atravessar a membrana eram limitadas, para não dizer nulas. A forma mais comum de rasgar o tecido é mediante a rituais mágicos, como aquele ministrado pela feiticeira de Endor. Mas ele não acreditava que Lúcifer ou Orion mantivessem um mago de plantão para uma ocasião tão peculiar. O mais provável é que utilizassem portais dimensionais, portas místicas que ligam uma dimensão à outra, mas o querubim desconhecia a existência de qualquer um desses pontos de poder naquela região da cidade. Analisando as alternativas, Eiblon só conseguiu pensar em mais um meio: o rio Styx. O rio Styx é um mistério até mesmo para os malaquins. Ninguém sabe a sua origem, sua natureza ou onde começa e termina. Sabe-se, contudo, que é um rio exclusivamente espiritual,
que percorre o etéreo em locais específicos. Suas águas agem da mesma forma que os portais, transportando o viajante para algum reino superior ou inferior. O Styx tem muitas bifurcações e trilhas diferentes, todas memorizadas secretamente pelos barqueiros. Os barqueiros são seres etéreos de procedência desconhecida. Parecem ser os únicos que conhecem a verdadeira natureza do Styx e as suas rotas. Mediante o pagamento adequado, essas entidades sinistras podem levar o forasteiro a qualquer lugar. Viajar pelo Styx sem ajuda é complicado, muitas vezes fatal. Embora as águas tortuosas do rio não sejam aparentemente nocivas, guardam perigos de uma hora para outra. Vertentes amenas podem desembocar em corredeiras brávias, tornando o nado impossível. E não obstante, alguns rodamuinhos podem sugar os viajantes, e alguns deles são, na verdade, vórtices que levam a dimensões inexploradas. Além disso, muitas criaturas belicosas se escondem nas profundezas e não hesitam em atacar qualquer um que cruze seu território, muitas vezes em busca de comida. Inúmeros anjos, demônios e deuses encontram a destruição total no leito do Styx. Samira dormira quase o dia todo, acordando só ocasionalmente para beber água. Eiblon não desgrudou os olhos da janela, do nascer ao pôr do sol, estendendo os seus sentidos para além da vidraça. Estava mais curioso do que apreensivo, em razão de sua entrevista com o arcanjo sombrio. Por natureza, sempre fora desconfiado, uma característica inerente à sua casta. Samira levantou às 6 horas da tarde, praticamente restabelecida. Como não havia banheiro no quarto, teve que usar o chuveiro comum no final do corredor. Com a água escorrendo pelo corpo, sentiu-se muito melhor. Vestiu roupas confortáveis, porque não pretendia deixar o hotel até o general retornar. Na volta para o quarto, a feiticeira arrastou uma velha televisão, jogada no corredor para dentro do apartamento. O objeto era de propriedade do hotel, mas parecia abandonada. Com a pensão vazia, o proprietário não encontrava utilidade para o aparelho. Samira tinha o bom hábito de manter-se informada sobre tudo o que acontecia no mundo. Então deu um jeito de ligar o dispositivo, que não foi uma tarefa muito simples. Enquanto Eiblon estivesse ausente, tentaria se divertir com coisas mundanas. Nada de feitiços, fantasmas ou bruxarias. Tudo o que queria era assistir seriados engraçados, comer biscoitos de chocolate e escutar músicas agradáveis. A temperatura voltou a esfriar e começou a chuviscar. Eiblon precisava partir,
mas temia deixar a feiticeira sozinha. Ela sempre soubera se defender durante todos aqueles anos. Mas naquela noite havia uma sensação ruim no ar, um estranho cheiro de perigo que deixou o renegado em alerta. Como guerreiros, os querubins às vezes são surpreendidos por premonições desse tipo. Ele teria desistido da viagem, mas Samira o tranquilizou. Meu poder está voltando. Não há razão para se preocupar, garantiu a necromante. Você tomou a sua decisão. Acho que precisa focar suas energias para o seu encontro com Lúcifer. Eu é que devia estar preocupada com você e não o contrário. Você tem certeza que vai ficar bem? Claro! Ela sorriu. Tenho TV, comida chinesa, uma bela vista da cidade. É claro que ficarei bem. E piscou um dos olhos bem-humorada. Além disso, trouxe comigo alguns objetos místicos para o caso de ocorrer alguma eventualidade. Ele pareceu mais seguro e acariciou-lhes os cabelos, descendo a mão ao rosto macio. Muito bem. Tranque a porta, disse o renegado, meio sério, meio brincando. Entregou-lhe a chave do apartamento, vestiu o sobretudo e tocou a maçaneta. Mas então a mulher o chamou. Espere! O que foi? Ele estranhou. Quando a viu novamente, a feiticeira de Endor estava ajoelhada ao lado de sua mala maior, abrindo a tranca e levantando a aba de couro. Dali resgatou um artefato comprido, muito parecido com uma espada. A lâmina estava enferrujada, quebradiça e cheia de falhas, e uma casca áspera cobria a superfície enferrujada da folha. O cabo era um metal enegrecido, mais semelhante ao bronze oxidado. Quero que leve isso em sua jornada, pediu a mulher, estendendo a espada ao amigo. A vingadora sagrada, ele exclamou, um tanto surpreso. Como a encontrou? Eu notei os sinais. Não estava certa se eram os prenúncios do apocalipse, mas decidi arriscar. Então, concluí que, se o Amargedon estivesse mesmo próximo, você precisaria dela novamente. Voltei ao local onde a tinha deixado e iniciei a escavação. Não foi nada fácil encontrá-la na base da montanha. A energia mística que havia nela sumiu. Não pude usar a minha mágica para rastreá-la. Tive que confiar somente nos velhos equipamentos, nos quais, felizmente, sou perita. É natural. A espada não vive sem o guerreiro, sem a força de minha aura. A vingadora sagrada é apenas um pedaço de metal
Eu sei disso. Por isso eu a trouxe até você. Achei que talvez fosse a hora de reviver o querubim que salvou a minha vida. É uma relíquia maravilhosa e só usaria em último recurso. Ele fez uma pausa e olhou para a necromante com todo o afeto. Agradeço seu empenho, mas não devo levá-la para essa viagem. Por quê? Não me deixariam entrar armado no inferno. Além disso, a vingadora não me impedirá de ser morto por Lúcifer, se assim ele quiser. Em uma situação extrema, as runas terão mais serventia. Elas são só um elemento surpresa. A feiticeira concordou. Está bem, mas sobre as runas, volto a dizer, elas não agem infinitamente. Você só terá uma chance de fuga, caso seja atacado. Farei o máximo para me manter vivo, feiticeira, quantas vezes puder. Ela pôs a arma de volta na mala e o guerreiro deixou a pensão. Um pressentimento terrível a sacudiu e ela pensou em avisar o general. Mas talvez fosse só um calafrio. Só um calafrio. Agora, pelo menos, o anjo renegado sabia onde estava a vingadora sagrada e poderia invocá-la, clamar por ela, se assim o desejasse. O Senhor dos Vulcões, em uma determinada altura da ponte, quase chegando a Niterói, as águas da Baía de Guanabara vão ficando mais rasas e a via de concreto segue por mais 3 quilômetros sobre terra firme. Neste ponto, o que se vê à direita é uma paisagem decadente, cujo centro é um complexo de indústria de peças navais e materiais pesados. De seus galpões brotam fileiras de tubos de concreto que despejam esgoto e resíduos tóxicos no mar. As margens próximas às fábricas exibem enormes pedaços de metal enferrujado e carcaças podres de petroleiros. O cheiro do ar é repugnante e as partículas de sujeiras expelidas pelas chaminés aderem às superfícies, padronizando as construções com um deprimente tom cinza escuro. Uma faixa contínua de areia suja estende-se ao longo de 2 quilômetros à sombra da ponte, dando forma a pequenas praias de águas negras, constantemente cobertas pela névoa da poluição. A motocicleta de Eiblon contava com boa tração e pneus resistentes. Por isso, ele conseguiu seguir dirigindo até o exato local onde marcara o encontro com Orion. Era uma dessas praias escuras, rejeitadas até mesmo pelos insetos rastejantes.
Por ter estacionado bem debaixo da ponte, o renegado achou que o ruído dos carros seria insuportável, mas olhou para cima e viu que as pilastras que sustentavam a pista tinham mais de 30 metros de altura, distância o suficiente para dispersar qualquer barulheira. Desligou o motor, mas deixou o farol ligado para indicar a sua posição. Era uma atitude mais simbólica do que prática, pois sabia que os demônios enxergam na escuridão, até bem demais. Segundos antes da hora combinada, a fumaça pareceu expandir-se, mas não era poluição realmente. O denso nevoeiro que avançava não vinha das fábricas, nem de nenhuma outra fonte mundana. Assemelhava-se muito mais a uma bruma espectral, uma força diabólica, dragada das dimensões esquecidas. O farol da motocicleta falhou e então o anjo sentiu um abalo no tecido da realidade. Eiblon entendeu que seus anfitriões se aproximavam e desmontou, caminhando em seguida para perto do mar. Em meio à neblina, surgiu um barco mediano, confeccionado em madeira, muito parecido com embarcações usadas pelos egípcios durante o Novo Império para navegar pelo rio Nilo. Porém, sem velas, era longo e fino, com a proa e a polpa distantes, e dotado de uma cabine fechada no centro. Tal cabine tinha o teto alto, o que bloqueava a visão dos passageiros à outra extremidade do barco. Mas o detalhe mais assustador era, com efeito, os seus condutores. Fantasmagóricas criaturas guiavam o transporte, e o fugitivo deduziu que fossem eles os estranhos barqueiros. Eiblon nunca viajara antes pelo rio Styx. Jamais tinha se deparado com um daqueles seres bizarros. Vestiam túnicas negras, com capuzes longos que cobriam totalmente o rosto. 2 deles empurravam o barco com varas longas. A aparência em si não era assustadora, mas o que impressionava, sem dúvida, era a ausência total de emanações místicas provenientes de seus espíritos negros. Era como se não existissem, como se simplesmente não estivessem ali. Não se podia senti-los. Em pé, sobre uma elevação na proa, estava Orion. Mostrava a antiga imponência real e vestia a máscara da aparência humana. Anjos e demônios são espíritos de luz ou de trevas, cujas formas verdadeiras só podem ser percebidas nos reinos espirituais. Os anjos, em geral, são muito parecidos com os seres humanos,
mas a grande maioria dos demônios reflete no corpo espiritual a corrupção do coração. São a imagem da decadência e a sua aparência é quase sempre distorcida e monstruosa. Celestiais e infernais diferem-se dos espíritos comuns, porque possuem a habilidade de se materializar. Os avatares são dotados de órgãos humanos, ossos, carne e sangue, mas não necessitam de alimentação, a não ser quando estão feridos. Os avatares são idênticos à estrutura corporal humana. Não importa qual seja a forma espiritual daqueles que a controlam. A aparência exata é definida pela entidade, que normalmente escolhe a forma que mais lhe convém. Querubins, por exemplo, preferem avatares fortes e resistentes, ao passo que demônios, negociadores e trapaceiros costumam adotar um semblante mais carismático, de moças bonitas, velhinhos simpáticos ou até mesmo de crianças adoráveis. Os únicos apêndices sobrenaturais que anjos e demônios podem manifestar no plano físico são as asas. Alguns demônios, porém, não as possuem e naturalmente não tem como invocá-las. Ambos, todavia, raramente fazem isso. Desprender as asas gera grandes abalos no tecido, o que torna o processo praticamente impossível em áreas em que a membrana é espessa. Quando um celestial retorna ao plano espiritual e ascende aos céus, o avatar se dispersa no tecido da realidade, sumindo do universo palpável. A única maneira de um celestial ou um infernal alcançar o mundo físico sem utilizar a materialização por meio de rituais mágicos executados por bruxos e feiticeiros é essa. O avatar de Orion sofria de uma deformidade na perna. O joelho se partira havia muito tempo, durante os últimos dias de Atlântida, quando o obelisco principal da cidade tombara sobre ele, esmigalhando os ossos abaixo da coxa. Por razões inexplicáveis, o ferimento nunca sarou por completo e ele era obrigado a recorrer ao apoio de uma bengala. Os olhos de Eiblon encontraram o rosto de Orion, através da bruma cerrada, no instante em que o barco ancorou. Sabia que viria, meu amigo, disse o rei caído, com um tom de voz calculado, característico dos satanes. A expressão era sombria, mas não escondia a satisfação por estar novamente ao lado de seu companheiro celeste. O general conhecia bem as vibrações do amigo e teve certeza de que aquele ali, à sua frente, na proa,
era mesmo o antigo Elohim, e não um simulacro enviado por Lúcifer para emboscá-lo. A desconfiança se foi e ele pulou com elegância para dentro do barco. Ao notar o ingresso do passageiro, os barqueiros aparentemente entenderam o que vieram buscar e fincaram os bastões no leito, preparando-se para dar meia volta. O anjo apenas os observou em silêncio. Nossa viagem não será longa, avisou Orion, enquanto o barco regressava à fumaça. De repente, as margens sumiram e a baía desapareceu. A água mudou de cor e a consistência também, passando do verde escuro ao vermelho sangue. Penetraram assim em outra dimensão. O renegado não disse nada. Analisou as alterações e os movimentos das criaturas de negro. Você deve estar se perguntando quem são estes, não é? Falou o Atlante, indicando as entidades sem rosto. Não, eles não são demônios como eu, são os barqueiros. Eu imaginei, concordou o querubim pela primeira vez. Então, vamos pegar a rota pelo Styx? É a maneira mais rápida e, por isso, muito mais cara. O general não conhecia a logística daquelas viagens. Nunca precisara percorrer vias ocultas. E qual foi o pagamento exigido? Essência, revelou o amigo. Eles apreciam muito a energia de nossa aura pulsante. Eiblon estranhou a resposta. Senti suas emanações quando subi a bordo, Orion. E ainda as sinto agora. Se você usou a energia de sua aura para pagar os barqueiros, deveria estar exausto por isso. Não fui eu quem paguei pela viagem, interrompeu o infernal, apontando a popa. O querubim esticou o pescoço e avistou na outra extremidade do barco os contornos de uma criatura humanoide envolta pelas sombras da noite. Foi Amael, o senhor dos vulcões, emendou o caído. Ele cedeu uma boa quantidade de sua energia aos barqueiros. Vai ficar enfraquecido por algum tempo. Por isso você não sentiu a presença dele. Ele está vazio. Amael, murmurou o general. Mas para si, lembrava-se com certeza daquela figura outrora gloriosa, que um dia fora um anjo também, mas que, como muitos, acabara iludido pelas falsas promessas de Lúcifer, juntando-se ao arcanjo sombrio na guerra contra Miguel. Comovido, o renegado fez menção de rumar ao seu encontro, mas Orion o deteve. Não, alertou o demônio. É melhor não chegar muito perto. Ele não conseguiria encará-lo. Por quê? Você conhece a história. Amael foi no passado
um Exim, um anjo que controlava as forças da natureza. Seu título era Senhor dos Vulcões, por causa do seu poder supremo sobre a província do fogo. Quando Miguel e os arcanjos ordenaram o dilúvio, Amael foi escolhido para executar a missão. Usou toda a sua potência para derreter as calotas polares e aumentar assim o nível dos oceanos. Mas, na verdade, ele nunca quis ter feito aquilo. Seu pupilo, Aziel, teve a chance de recusar o encargo, mas ele não teve saída. É responsável pela morte de milhões e ainda assim um inocente. Orion fez uma pausa e fitou-lhe a silhueta sombria, tomado por um terrível sentimento de culpa. Ele se juntou ao diabo e caiu ao inferno como eu. Hoje é um Xanatos, um demônio elemental. Foi este mesmo dilúvio que destruiu sua cidade de Atlântida. Foram as mesmas águas que sepultaram os seus sonhos? Sim. Eu considerava Mael responsável. Já senti muito ódio dele. Agora, contudo, só consigo sentir pena. Pobre criatura atormentada, um assassino de milhões, vítima do próprio crime. Havia muito que os antigos companheiros não conversavam daquela maneira. Tinham sido separados pela arrogância de seus líderes, mas nem mesmo a distância liquidara a amizade. A presença do rei caído transportou Eblon de volta à Atlântida, a majestosa capital dos reinos de antigamente. O ódio nos transformou em monstros, meu amigo, discorreu o querubim. É verdade. E por mais que eu decida participar de uma guerra, já me cansei dessas matanças intermináveis. Cansei de fugir. Minha maldição não é ser um renegado, mas ter sido obrigado a me tornar um assassino. Estou farto de matar para me manter vivo. Você não é mais um fugitivo, general, e nunca foi um assassino. O tempo das perseguições acabou. É chegada a hora de selar alianças e deixar o passado de lado. Não é mais importante quem fomos, e sim quem somos e o que seremos. Todos temos os nossos pecados. Alguns já pagaram por eles, outros não. Mas o que importa, cedo ou tarde, todos terão de enfrentar a sentença e não nos cabe julgá-los. A nós cabe apenas fazer o que acharmos certo. Assim, garantiremos a nossa redenção. As palavras de Orion pareciam emanar do próprio general renegado. O passado em comum moldara neles os mesmos valores, as mesmas convicções. Era difícil entender
como o acaso os puseram de lados tão diferentes. Final da parte 16 do projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse. Próxima parte será a parte 17, no Vale dos Condenados. Na próxima sexta-feira, com a continuação do projeto Lendo com a Angel. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Lembrando sempre que este é um canal eclético e cada dia será narrado por mim aqui um tema, um assunto, um tópico diferente. Se você quiser continuar a receber notificações do canal, vai no sininho das notificações, na opção todas. E sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Lembrando sempre que sua curtida, seu compartilhamento ajuda muito o canal, vendo que o mesmo ainda não é monetizado. Você também pode estar ajudando via Pix, dando aquele up no canal. A chave do mesmo está na descrição do vídeo. Bem, peço também para que vocês deixem aí na área destinada aos comentários sua opinião, sempre com respeito, é claro, e também sugestões de novos livros a serem lidos, novos temas, tópicos e assuntos para eu estar trazendo aqui no canal para melhor atendê-los. Bem, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!